Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá, pessoal do Fica a Dica. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Bassotto. Eu sou professor aqui do curso Oriente e vou deixar algumas dicas para você a respeito do Enem. Vou falar um pouco de matemática, porém, antes, vou fazer alguns comentários a respeito dos eixos cognitivos, que é cobrado na matriz de referência do Enem. Bom, um dos primeiros itens que diz é dominar as linguagens. Bom, para dominar as linguagens, o aluno tem que entender como que é cobrado a matemática, por exemplo, dentro do Enem. Ou seja, ele analisar questões em que ele consegue perceber qual é a parte da matéria. Por exemplo, porcentagens, funções, gráficos, geometria. Então, dominar essas linguagens é não só perceber as questões, como também, claro, saber resolvê-las. Bom, o segundo eixo vem a questão de compreender fenômenos. Por exemplo, quando se fala em velocidade, todo mundo percebe que quando você aumenta a velocidade, por exemplo, de uma viagem, você está viajando, de repente você aumenta a velocidade do veículo, o que acontece com o tempo? O tempo diminui, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, essa questão de compreender os fenômenos é importante para o aluno. O aluno só reconhece a compreensão dos fenômenos quando ele lê bastante. Outra coisa, enfrentar situações problemas. Muitas das vezes, os candidatos vão para as provas apenas com lápis, caneta, borracha e o comprovante de inscrição, Claro, também o documento oficial com foto para poder se identificar. Mas aí é que está. Muitas provas, às vezes, não têm o espaço adequado para a pessoa desenvolver as questões de matemática. Então, o que você pode desenvolver? Olha, gente, a situação problema é, você não tem espaço para resolver as questões de matemática. Mas você tem uma coisa que é isso daqui. Isso aqui, por exemplo, é um comprovante de inscrição. E eu já vi muitos alunos utilizarem o comprovante de inscrição para poder resolver. Isso é uma coisa que, às vezes, claro, dependendo do concurso, dependendo do vestibular, eles não vão permitir que você use. Mas se você for uma pessoa educada e esperta, você vai conseguir enfrentar essa situação, problema, e vai resolvê-la da melhor forma possível. Construir argumentos. A argumentação, às vezes, ela é muito proposta na matemática com a utilização de quê? Com a utilização de incógnitas. Por exemplo, x e y. Você vai, às vezes, montar uma equação, você requer o quê? A interpretação do texto e, logo em seguida, você monta a equação. Montando essa equação, fica muito mais prático, muito mais fácil. Você já conseguiu construir a sua argumentação ali dentro. Porém, gente, não esqueça de uma dica que eu já falei aqui no Fica a Dica uma vez e vou voltar a repetir. Gente, pense sempre em números. Vocês estão mais acostumados com números do que com letras. E eu dou sempre aquela dica dizendo, pense em dinheiro. Afinal de contas, você sempre lida com dinheiro no seu dia a dia. Você pensando em dinheiro, você raciocina melhor. Para falar agora sobre as questões do Enem, eu vou me basear mesmo na última prova. Bom, a última prova, o importante você perceber sobre questões de proporção, proporcionalidade. Gente, muito importante, proporcionalidade trabalha basicamente com regra de 3, porcentagem. Tomar muito cuidado com os gráficos e tabelas. Gente, infográficos, isso é muito importante, são os gráficos que dão informação. Então é importante você perceber o seguinte, na última prova do Enem nós tivemos aproximadamente 13 questões com gráficos, com tabelas. Outro detalhe, uma coisa que nós, professores de matemática, nós buscamos sempre é tentar associar a matemática com o dia a dia. Eu me lembro de um dos Enems anteriores, uma das provas, em que você tinha, na verdade, um relógio que marcava justamente o consumo da energia utilizada nas residências. No ano passado, já caiu sobre o hidrômetro, aquele aparelhinho que mede a água lá na residência de vocês. Mas o mais importante, gente, note, as provas do Enem, baseada pelo que os professores de matemática constroem, eles tentam aproximar a relação da matemática com o nosso dia a dia. Então, é diante disso que agora vale uma dica muito boa. Gente, percebam o velocímetro. Velocímetro no carro, aquela parte do painel do carro.
onde marca velocidade, rotações por minuto, no que o motor faz. Aquilo ali está praticamente recheado de informações para quê? Para que você, na hora do Enem, possa desenvolver uma prova muito boa. Você possa usar os eixos cognitivos falados anteriormente e, a partir daí, você acertar a questão. Falando de geometria agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: a geometria, ela só tem um segredo: redesenhar. Redesenha a figura, às vezes redesenhando, desmembrando ela, fazendo semelhanças de triângulos e tal, você consegue enxergar muito mais as informações dos exercícios do que você imagina. Então, pessoal, fica a dica do professor Marcelo Bassotto para você ter o maior sucesso no Enem. Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.